Boa noite, amigos da Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Ricardina e o Reinaldo, e nós vamos fazer um bate-papo hoje. A proposta para a Ana Ricardina, para o Reinaldo, né, é como lidar com as diferenças do lar, dando continuidade, né, aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica, a violência física e a violência emocional, vamos dizer assim, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, boa noite. É alegria estar aqui. Vamos lá, vamos começar? Vamos sim. Esse tema foi proposto pelo Jorge e eu resolvi escrever, Jorge, porque é um tema muito complexo, muito na sociedade de hoje ainda está muito marcante, né? Porque sabemos que a estatística, 80% das mulheres sofrem esse problema de violência, né? Física, emocional, moral, patrimonial. Nós temos que englobar tudo. Eu quero falar, porque a gente não sabe, a gente não tem interesse de saber mesmo, ninguém dá, né? Interesse de pegar e saber mesmo o que os direitos que a mulher tem, né? De onde surgiu a Maria da Penha, como que foi, como que começou esse movimento, né? Para chegar onde a mulher ainda está muito abaixo ainda do homem, né? Em questão salarial, né? Em questão da mesma sociedade ainda, tem muitos países ainda que continuam tratando a mulher como um objeto ainda, né? Vamos dizer assim, né? Só uma mercadoria de troca, né? Isso. Mercadoria de troca. Para procriação mesmo, né? Tem países aí que infelizmente mutila as mulheres para não sentir prazer, porque ainda é da cultura, né? Eu acho que nós, como espíritas, né, uma doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, nós temos que trazer isso tudo porque está inserido no mundo. Mas isso, nós viemos sobre uma programação reencarnatória. E a gente tem que ver, né, o que essa doutrina vem falar para a gente a respeito disso. Porque a doutrina espírita, é como eu falo, ela não é a doutrina que ficou no século passado, não. Ela está evoluindo. E a doutrina espírita, como a gente, né, sabe, ciência, religião, né, e filosofia. É o tripé da coisa. Então, uma doutrina que ela é baseada na ciência, então não tem como ela não estar atualizada com tudo que vem acontecendo, e a espiritualidade vem trazendo pra gente. Olha, é assim, a gente sabe que não tem programação reencarnatória pro mal. Nós sabemos que a gente vem em família para poder evoluir, para um ajudar o outro. E se chegamos num ponto em que parte a violência, né, começa a acontecer essas violências, o que nós temos que fazer? Saber o que a doutrina fala pra gente, o que fazer, como que eu vou lidar com essa situação. Por isso que eu propus esses temas. São temas que estão pegando todas as famílias, passam por esse problema. Hoje, gente, o feminicídio é absurdo. 600 mulheres morrem por semana ou meses, não sei. Então, a minha proposta é essa. O que a doutrina espírita fala para essas mulheres que sofrem violência? Como que elas devem se comportar? Né? Para que a gente não pense que vem com aquela coisa das outras. Gente, estou falando pela doutrina espírita porque somos espíritas. Não estou criticando religião. Mas, infelizmente, as outras religiões têm aquilo que o Deus uniu, o homem não separa. Isso não existe. Quer dizer, eu me uni a uma mulher, eu estou infligindo a essa mulher sofrimento e ela tem que ficar comigo sendo humilhada, sofrer, porque Deus uniu a gente. Não, Deus uniu entre um homem e uma mulher, foram os filhos, que é para sempre. Né? Por isso que eu propus isso, que eu gostaria e principalmente que a Ana, né, que é uma mulher falasse sobre esse tema. Sim. Porque nada melhor do que uma mulher que passa por isso para ela poder falar. Sim. Engraçado que a gente vai pesquisando, né? Aí a gente vai vendo que o Brasil está tão atrasado, esteve muito mais atrasado nessa lei. Porque essa lei foi lá atrás, em 1993, que a ONU
exigiu isso, que sempre tem que ser alguém de fora para exigir isso da gente, que somos um país, né? Exigindo isso. A organização, a ONU, passou a tentar modificar isso para a humanidade, porque eles já faziam isso, já tinham permissão da mulher separar do marido por marido ser abusivo. Começou lá atrás com as feministas, depois da Segunda Guerra Mundial, e veio, e aí a legislação viu que já estava muito inflamado esse pedido, esse socorro das mulheres, aí eles começaram a tentar a mudar esses dois, a Inglaterra e os Estados Unidos começaram a mudar a cabeça, porque são países, né? Mudou a cabeça. Em 1993 já estava já com esse andamento todo, e o Brasil só em 2006. Até 2006 a mulher no Brasil ainda sofria, que era o direito do homem isso, fazer isso, bater na mulher, proibi-la de sair, usar seu dinheiro. Quanta gente não vê isso até hoje, né? No passado era pior, porque a mulher tinha o seu bem e o homem que usufruía, a mulher não podia ter direito a isso. No Brasil era assim. No Brasil ainda hoje, ainda continua, em muitos lugares, muitos homens continuam fazendo isso. Infelizmente, ainda existe essa realidade ainda, porque tem muita mulher que tem medo de denunciar, tem muita mulher que tem medo dos filhos de sofrer alguma coisa, tem muita mulher que está medo de ficar sem uma renda, de largar o marido, alguma coisa assim, e continua sofrendo, ou até pelo coração, por aceitar mesmo, né? E também essa questão do homem, né, que a violência parte mais, né, predomina do homem, é uma questão muito de saúde mental, que essas situações acho que envolve muita situação de saúde mental, que já vi situação de que o pai foi encaminhado para psiquiatria, para tratamento, mas não vai ficar a vida inteira naquela situação ali, levando na bebida, na violência, né, na falta de respeito. E isso, infelizmente, acontece muito hoje. Infelizmente, nós vivemos num mundo, não vou dizer num país, num mundo machista. Né? Nós vivemos num mundo machista, né? Porque o homem é o cabeça da família, o homem. E a coisa está mudando. Hoje nós vemos mulheres aí tomando o lugar do homem, assim, conduzindo a família de maneira muito melhor. Sim. Né? Porque a gente sabe, como espíritas, que homem e mulher, razão e sentimento, eles se unem para um passar para o outro, um pouco, que é a mulher passar para o sentimento do homem e o homem passar a razão para a mulher. Só que isso tem que ser dosado. Não pode ser, né, nem muita razão, nem muito sentimento. Tem que ter uma dose. E é isso que as famílias, que os homens e as mulheres hoje estão tendo dificuldade de lidar. E é uma coisa tão simples, né? Conversar, diálogo. Mas é difícil, porque as pessoas hoje você vai começar um diálogo, as pessoas já levantam a voz. Sim. Já partem para a ignorância, né? Engraçado que em 1857, Kardec já se preocupava com isso. Kardec era um pedagogo que se preocupava com o futuro da humanidade. E ele já se preocupava, tanto é que ele pergunta. O Allan Kardec perguntou sobre os direitos dos homens e das mulheres. Os espíritos respondem. Olha o que os espíritos respondem. Não outorgou Deus ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde provém, então, aí ele pergunta novamente, de onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí ele responde, do predomínio injusto e cruel que sofre ela. Assumiu o homem, o homem assumiu o resultado das instituições sociais. A sociedade faz isso, machismo. Eu acho assim, Jorge, porque como a mulher sempre foi submissa lá atrás, eu estou dizendo hoje que ainda existe muitas ainda, né? Porque elas não sabem ainda, que não sabem nem o direito que tem. Eu aconselho comprar o livro, o direito a lei da Maria da Penha, e elas vão entender. Realmente, que tem gente que mulheres não sabem seu direito, não sabe nem o que é a violência que ela está passando. Não existe só violência física, moral, existe a moral, a patrimonial, a sexual.
Existem vários tipos de violência que a mulher não sabe. E neste momento que eu estou falando, ela passa. E ela não sabe o que está passando. E eu quero falar sobre elas. Acostumou, né, a vida inteira. Sim, e acaba não tem, deixando. não é que acostumou. Acho que é medo do julgamento. Você está entendendo? É o que as pessoas vão pensar. O que é a bobeira que as pessoas têm sempre. Você pode observar uma coisa. As pessoas nunca, elas pensam assim nelas. Mas o que o outro vai pensar? O que meu vizinho vai pensar? O que o outro... Gente, isso não existe. Em muitas igrejas também, igual você falou lá, como diz... A mulher, é aquela coisa, a mulher tem que ser submissa ao homem, que eles pregam, Sim. né? Agora tem que entender, é o que eu sempre falo, gente. Submissão não é você ser subjugada, é você que está lado a lado. Porque eu até brinco muito com as pessoas, que se Deus quisesse que a mulher fosse submissa, ele não teria tirado uma costela de Adão. Ele teria tirado um ossinho do pé, sinal que a mulher tinha que andar debaixo do pé do homem. Se ele tirou a costela fica onde? Do lado. Por quê? Porque a mulher caminha lado a lado com o homem. É isso que ele queria. A simbologia, né, que Gênesis fez aí é essa. A simbologia que Gênesis fez é essa, porque a mulher caminhasse, que os dois caminhassem lado a lado. Porque viemos aqui para progredir moral e intelectualmente. Lembrando que é só uma simbologia, que Adão foi uma raça. É só uma simbologia, né? A gente é uma simbologia que a gente está tendo, né, que Gênesis trouxe, né, na Bíblia. A gente sabe que, né, a raça adâmica não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas usando, né, essa simbologia, é isso. Ele queria que a gente caminhasse lado a lado. Aí o homem pensa assim, geralmente, nós estamos conversando, geralmente o homem dá uma resposta assim para a mulher: eu sou mais forte. Por eu ser mais forte, então eu domino. Eu domino porque eu sou forte. Você fica em casa, eu saio para trabalhar. Vai pegar no meu pesado? Vai fazer o que eu faço? Entende? Mas ele não sabe a lei. Deus fez o homem mais forte. Desde os primórdios é para proteção. Proteger os seus filhos e sua mulher. Na época das cavernas, naquela época lá, a mulher ficava dentro da caverna e o homem lá de fora, vigiando, porque ele era mais forte. Entende? Aí eles trouxeram isso para eles, na sociedade, e veio usando isso para dominar. Dominar o ser mais fraco. Que Kardec, que os espíritos respondem isso na pergunta 818. Quem quiser vai lá, vai olhar. Entre os homens moralmente, porque os homens são moralmente pouco adiantados. Eles não entenderam isso. Por isso que a doutrina espírita é tão interessante, por isso, importante de estudar, que ensina os homens isso. Quando um homem quer mudança, ele tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Entende? Que você fala mesmo, uma doença. Entende? Isso está incutido nele, já vem. E eles não esquecem, muitos esquecem que um dia eu nasço homem, outra vez eu nasço mulher, no corpo de homem, no corpo de mulher, entende? E a gente tem que. A doutrina espírita tem que entrar nessa mesmo. E muita gente já está perguntando agora, mas por que está falando sobre isso? Porque a doutrina espírita está aí para isso. Nós temos amor, caridade, esclarecimento, entende? Que é importante levar isso para uma palestra pública. É importante que os filhos venham, que participem da doutrinação lá embaixo, para entender os seus direitos, para entender a menina entender o seu direito, para entender a vida como ela é de verdade. Não fazer como muitos fazem, né? Deixa em casa e vem, porque senta numa coisa e acha que é só isso que tem que ser feito, né, Jorge? Escuta e acha que está bom. Não, tem que praticar mesmo. Procurar entender mesmo. Entender também, né, Ana? Porque essa violência, muitas vezes, a gente olha só a violência física. O tapa, o empurrão, o soco, o pontapé, né, essas coisas assim. Mas essa violência emocional, ela é muito pior. Sim. Porque às vezes ela vem até numa brincadeira. Aquelas brincadeirinhas que o homem costuma fazer com a mulher, você está entendendo? Objeto de cama e mesa. Uhum. Vai pilotar fogão. Gente, isso é uma violência emocional. Isso é o mínimo. Agora, o que a gente sabe que existe também é a humilhação pesada, causa suicídio, causa, né, desistência da mulher, dos filhos.
vendo, escutando aquilo a vida inteira, assim como mulher também. Tem muita mãe aí que... A gente vê, por exemplo, às vezes a gente tá numa festinha, né? Aquelas brincadeirinhas, né, entre amigos, o cara vai lá, dá um tapa, né? Na nádega da mulher. Você tá entendendo? Isso é uma falta de respeito, né? Assim, a pessoa. E acha bonito, é brincadeira, isso não é brincadeira, não, isso é violência. E eu acho que você, mulher ouvinte que nos ouve hoje, você tem que estar ciente disso. Você está sofrendo uma violência, né? Disfarçada de brincadeira, mas é uma violência. Eu queria só pontuar, porque são a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho vai dela, de cada né, uma. Ju? De cada, A violência física ocorre com a prática de uma conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. Exemplo, espancamento, arremesso de objetos, né, Jorge? Olha para você ver. Sufocamento. Tem muitas pessoas que as pessoas adolescentes pensam que está brincando, né? Apertando o pescoço. Tá, mentira. Lesões com objetos cortantes, uso de arma de fogo. Isso é uma violência. Agora, olha a psicológica. Ela é caracterizada, então, por qualquer dano emocional que a pessoa diminui a autoestima da vítima ou quando o agressor faz ali um controle do comportamento dessa vítima. Por exemplo, por ameaças, a humilhação. Olha para vocês verem. A manipulação, constrangimento perante pessoas. Por exemplo, quantas a gente vê, né? Eu já vi muito isso. O companheiro constranger a pessoa. Cara, olha que você está comendo, fecha a boca. Olha o que você está falando. Sabe? Tem muito. Na minha família aconteceu isso. Meu primo, quando ele casou, tudo o que a mulher dele ia comer, ele falava com ela. Ele contava isso pra gente, achando que era bonito. Falei com ela. Você deve estar estranhando, né? Porque na sua casa você não tinha isso pra comer. Se ela estava assistindo a televisão, nessas televisões modernas, você deve estar estranhando, né? Na sua casa você não tinha televisão dessa, a televisão na sua casa era preta e branca. Gente, olha aí a violência que esse homem estava fazendo contra essa mulher. Graças a Deus que essa mulher, ela aguentou até um certo ponto. O casamento deles durou 15 dias. Com 15 dias, ela ligou para ele estava trabalhando, ligou para ele e falou com ele, estou aqui no apartamento tirando tudo que é meu. Porque a palavra, a palavra mal falada... E ele falava isso com a gente achando bonito. Sim. Sabe? Rindo, brincando, né? Gente, eu ficava olhando para a cara dele assim, ficava assim, meu Deus, eu não acredito que uma pessoa, né, tem que suportar tudo isso. E graças a Deus que ela com 15 dias de casada, ela pôs fim no casamento. 15 dias, João? 15 dias de casada. Ela foi bem... Ela aguentou, gente, não tem cortar como. o mal pela raiz, não seja tapete, seja lenço. Não tem como, ela lenço. ligou para ele, nós estávamos trabalhando, eu estava sentado do lado dele, ela ligou e falou com ele, estou aqui no apartamento tirando tudo que é meu. Aí foi chorar. Foi chorar, ficar triste, deprimido. Falei, meu Deus do céu. Se a pessoa faz tudo isso, ainda acha que tem amor. Sim. Tem uma que eu vejo muito, que até hoje acontece, a proibição de sair de casa. As pessoas, essa que eu queria frisar. Domínio, né? Até hoje existe, que eu vejo, a gente vê dia a dia da gente, amigos com amigas, acontecer isso. Meu pai era assim. Olha para você ver, a pessoa não pode sair de casa, que ela fala assim, amor, vou sair com meus amigos. Não. Aí é dos dois lados, né? Não, mas não existe também do homem também. Porque a mulher tá mais... Que o homem existe também. Que o homem ele só não fala com os amigos, com as pessoas com vergonha, porque é a força. O homem sempre acha que ele é o fortão, né? O fortão da relação, né? Isso que você está falando é uma coisa interessante, que a minha mãe sofreu muito isso. A minha mãe, às vezes as minhas tias queriam sair, né? Na presença das minhas tias, ele falava que podia. Na hora que ela chegava em casa, ele falou, na hora que chegar aqui, você vai falar que você não quer ir, que você não vai. E ela, coitada da minha mãe, falava que não queria ir e não ia. Isso é muito comum. É muito comum. E ainda tem muito hoje, aquele cordeiro, né, que a gente fala muito, cordeiro na rua e o tirano em casa. E essa violência, ela faz com que muitas vezes o agressor faz com que as pessoas que em volta, à sua volta, acham que ela é errada. Repara pra você ver.
Ele sempre manipula a família inteira e fala assim, não, ela que não quis sair. Eu não. Não é, amor? É ela com medo, né? E ele olha com aquele olhar maravilhoso assim, né? Dá aquele olhar para ela de tal, e ela fala, não, eu que não quis ir. Mas chorando por dentro, sofrendo por dentro. A mulher tem que entender que isso também é uma agressão. A violência doméstica é isso. Uma violência que está... A privação de ir e vir é um direito de todo ser humano. O direito de ir e vir. Né? O direito de ir e vir é do ser humano, isso. De sair com os amigos, de estudar. Quantas pessoas a gente vê hoje que está escutando e fala assim, mesmo, meu marido não me deixa estudar. Isso é uma violência. Isso é um cárcere privado, né? Quanto feminicídio aí por causa disso resulta em feminicídio, esse tipo de coisa. A mulher precisa de fazer resolver a vida dela, estudar e tal. Chega um momento que ele não aguenta, vai lá. Sim. Achando que está traindo, tudo, né? Na cabeça. Aí muitas vezes também a gente já vi isso com uma amiga minha, né? Que já você falou disso, vou falar também. O ex-marido dela manipular tanto a situação que ela se sentia culpada. Mas muitas vezes acontece isso. Ela se sentia culpada, ela que sentia, não, eu que fui culpada, ele tá certo. Né? Ele tá certo, porque eu falei mal alto mesmo, entende? Eu fiz isso mesmo. Ele faz de um jeito que ele se torna vítima para ela. Ele vem com aquela cara. Que todos os agressores têm esse lado. Tem duas faces, né? Tem essa face de mal. Aí quando ele sente que ele foi muito mal, porque ele é mal, né? Mas ele sente que ele foi muito mal, ele muda. Ele se torna um cordeirinho, sabe? Preocupa com a imagem. Oh, amor. Eu falei, Alta, desculpa. Ele preocupa com isso. Com a imagem dele, entendeu? Com a imagem dele para ele mesmo, né? Ele faz isso e sai à rua assim, como se ele fosse o melhor homem do mundo, né? Para a mulher e para a sociedade. E a gente vê muito isso, está vendo muito isso e na religião mesmo, dentro das religiões, a gente está vendo muito acontecer. A gente está vendo isso todo dia acontecer. E o bom que você falando isso de religião, e o bom que na doutrina espírita, isso não existe, porque você vê, a doutrina é clara. Até certo ponto. Não deu, separa. É o divórcio mesmo, cada um pro seu lado. Por quê? Para não complicar ainda mais essa existência. Porque a gente veio aqui para acertar, caminhar junto. Até certo ponto deu. Gente, daquele ponto que começa a desandar, é muito melhor sentar, olha, vamos separar, vamos cada um pro seu lado, vamos dar um tempo, para que não aconteça coisa pior. Então, é por isso que eu falo, a vantagem da doutrina espírita sobre as outras é isso. Que ela não tem que, olha, Deus vai te castigar. Não. Ela te fala, olha, segue seu caminho. Porque senão vocês vão complicar ainda mais. Se nessa existência tá difícil, na outra vai ser pior. Porque vocês vão ter que voltar na outra. Sim. Mas quem sabe na outra vocês vão voltar para começar de onde vocês pararam, mas vocês vão estar mais maduros para poder continuar. Eu queria só dar um conselho, né, Jorge? Um conselho assim, quando chegar do outro lado, se você sentir ainda que não, você fala assim, olha, eu gosto tanto de você, mas vamos deixar para a próxima encarnação, que essa aqui eu vou ter que resolver um problema ali. Você vai dar resolve o seu lado, depois a gente... É um conselho, são conselhos. E o bom que a gente fala, a gente brincando, falando, mas o bom é isso, porque a doutrina espírita explica pra gente isso, né? Olha, você vai ter uma nova oportunidade. Você é um espírito eterno. Vocês estão nesses encontros aí, algumas arestas vocês estão aparando, outras não estão conseguindo, mas ó, vocês sempre vão ter oportunidade de vir, reencontrar, e, na medida do possível, vocês não são condenados. Né? Eu não sou condenado a estar com a pessoa até o fim da minha vida, sofrendo por imposição religiosa, de jeito nenhum. Se eu tenho uma doutrina que me esclarece, que eu não preciso de passar por isso, que eu posso dar um ponto final ali, vamos sair numa boa, como amigos, né, para poder não gerar uma coisa pior, até mesmo, né, processos obsessivos, né, depois, né, que é muito... E vamos, lá na frente, vamos recomeçar, se nessa a gente conseguir... Porque muitos casais, acontece, separam, depois de um tempo separado, voltam, e o casamento dá certo. Sim. Porque é o momento certo para aquela união continuar. Sim.
né? A gente tem que estar preparado para isso. Então, e não aquela imposição. Não, você casou com o Reinaldo, você tem que ir até que a morte o separe. Não, gente, que isso? Muitas vezes a morte chega até antes, Né? né? Que ele vai lá e o feminicídio está. São 600 mulheres, eu acho que tem uma base de muitas mulheres que estão sendo Teve um assassinadas. caso, né? Teve o caso do pastor, gente, que ele arrependeu. Porque a mulher estava sofrendo maus tratos, ele aconselhou a mulher a ficar, aguentar o marido, porque o que aconteceu? A mulher foi assassinada. E depois ele se arrependeu, que ele deveria ter mandado ela separar, que ele poderia ter evitado a morte dela, né? Então eu acho assim, não vamos fazer isso não, gente. Sim. Não está dando certo, vamos, senta, conversa, não dá não. Cada um pro seu lado. Sim. É muito melhor. Mas sentir também que isso é mais... Se o homem sentir, que muitos sentem que é uma doença, ele tem que se cuidar. Buscar ajuda, né? O ciúme é possessão, ajuda, né? Ele tem que buscar ajuda, entende? Acho que em qualquer Pra momento. salvar o casamento, se ele ama essa pessoa, se ela o ama também, salvar pelo menos o casamento, né? Em qualquer momento que entrou a violência verbal também e física, já está tendo um desequilíbrio. Sim. E a gente sabe, na doutrina, a gente sabe que existe a obsessão e tudo mais. Com certeza tem, e a gente atrai sim. Só que o responsável sou eu, o responsável por mudar, por mudar essa situação, por procurar melhorar, procurar ajuda. Então eu tenho que procurar ajuda médica e também espiritual. O Evangelho nos ensina que a gente deve ter a resignação, a bandeira da caridade, do amor, da tolerância, da paciência, sim, com certeza, o máximo que a gente puder. Mas entrar nesse clima de violência e ser submisso e violentado e privar sua vida, nesse ponto que a gente está falando, chegar um momento que você virou um escravo ou escravo, não, aí acho que já é demais. Deus não quer isso, gente. Não tem programação reencarnatória para o mal. O mal é criação nossa. Não tem programação reencarnatória para ninguém ser humilhado, ser espizinhado. Não, que Deus é esse que daria uma programação reencarnatória para isso? Nenhum, não tem cabimento isso não, gente. Deus não quer a gente, Deus é amor. Deus é amor, Deus é felicidade, Ele quer a gente feliz. E a gente pensa que não, e tem muitos que pensam que não, que tem que viver o resto da vida sofrendo. E a gente vê muito do passado, assim, das pessoas, dos nossos avós, né? Que viviam debaixo de... porque não sabia de nada. Vivia naquele interiorzão aí, sem saber de nada, sem viver nada. E eles aproveitavam. Os homens sempre aproveitaram dessa situação. Mulheres também, tá? A gente fala dos homens, mas tem muitas mulheres também que cometem esses mesmos... Eu acho que até não é nem aproveitar, acho que é um momento que nem ele está sentindo que ele está doente, ou ela, vamos dizer assim, né? Eu sou marido violento, a vida inteira eu sou assim, e a vida inteira eu falo, não, eu sou assim, não tem como mudar. E aí já é um problema. Nem eu estou sabendo que eu estou doente, mental e espiritualmente, que eu preciso de ajuda, de procurar uma outra via para viver melhor e para os que estão à minha volta viver melhor, porque eu não enxergo o que eu estou causando para quem está à minha volta. Porque está causando desastre. Meus filhos estão crescendo doentes, minha esposa está cada vez mais sentida, doente, acanhar no canto. Então é eu que preciso procurar essa ajuda nos dois planos, né? A própria doutrina espírita manda isso, procura ajuda, mesmo que a gente saiba que é uma obsessão, a gente precisa de ter um auxílio médico para a gente poder começar a ter um reequilíbrio, para a gente poder entender e enxergar. Então, e outra coisa, a doutrina espírita é claro, a medicina trata o corpo. E a doutrina espírita trata do espírito. Então, o tratamento tem que ser dos dois lados. Não tem que parar um... Não. Os dois são... Um complementa o outro. Porque é o que o Reinaldo falou aqui mesmo. Esses remédios que às vezes você toma, eles são tão necessários porque é o momento em que ele vai fazer o efeito, você vai abrir o seu campo espiritual para que a ajuda possa chegar. Aceitar. Né? Aceitar. Para aceitar, você precisa disso. Sim, mas nem... Eu sou muito, assim, a gente fala... E muitos homens e mulheres, eu acho que eles usam muito desse lado para mostrar o que são. Nem sempre é espiritual. Nem sempre é. Muitas vezes
muitos usam, principalmente nas religiões, usam muito falar que é problema espiritual, porque é dele mesmo, ele já vem de reencarnação em reencarnação, fazendo a mesma coisa, reencarnação em reencarnação. É um vício, né? Ele já está vicioso nisso. Ele vem para consertar e ele não consegue, não dá conta, ele continua sendo vicioso. Que nem sempre é espiritual. Já vem dele sempre mesmo. Tem a parte espiritual, mas nem sempre é da gente mesmo. A tendência é nossa. Eu já trago essa tendência do meu espírito. Exatamente. Aí chega aqui, o que acontece? Eu coloco isso para essas tendências começam a sair. O que eu faço? Eu vou atrair espíritos iguais a mim, que gostam do que eu gosto, que vão me influenciar a ponto de que aquele sentimento ruim que eu tenho vai crescendo, tomando força para poder exteriorizar. Agora, se eu busco ajuda, se eu entendo isso e busco ajuda, eu corto esse vínculo. Agora, se eu começo a ir aceitando cada vez mais essas sugestões, aí acabou. Aí sim eu vou ser influenciado. Mas quem é responsável por essa influência sou eu. Porque eu estou aceitando essa influência, né? É o que a doutrina traz pra gente. Não adianta eu ter... é um obsessor? Não. É obsessor? É. Mas você está fazendo o que o obsessor quer porque você quer. Porque você tem poder sobre ele. Basta você querer. Né? Você estudar, procurar ajuda psicológica, que você consegue. Modificar seu íntimo, né? Modificar. A gente tem que. Quando a gente está em relacionamento, a gente tem que. Porque a gente não sabe o que é amar. Não, nós não sabemos isso, não. Nós sabemos o que é possuir. Amar, não. Nós possuímos algo. É minha esposa, meu marido, meu filho. A gente não sabe ainda o que é o amor. Mas nós temos que aprender a saber o que é o respeito. Que está lá no Evangelho, né? O respeito é o fundamental. Né? O meu respeito termina onde começa o seu respeito. Está lá, está no Evangelho. Pode olhar lá, principalmente, eu não lembro mais. Que eu sou... Capítulo 9, Evangelho, Jesus faz da brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, da paciência uma lei. Que é a caridade. A caridade, né? O que é isso? Eu tenho meu termina onde começa o seu. Tem que saber, a gente tem que aprender. O meu direito termina onde começa o seu. Dele. E aquele negócio a gente tem que entender. Caridade, gente, nada mais, nada menos que amor. Caridade é amor. Amor ao nosso semelhante. Sim. Amor ao próximo. Né? E, infelizmente, nós ainda não sabemos amar. Nós temos muito que aprender esse amor. Sim. Que o Cristo veio trazer pra gente. Esse amor é muito... como diz no livro Renúncia, né? Nós não conseguimos chegar nesse amor ainda. Nós não conseguimos chegar nem no gostar de verdade. Porque o gostar não é amar. Amar é se renunciar. Não é renunciar. Amar é respeito. É andar lá, igual você disse, né, João? A lado a lado. É olhar o outro como você se olha. É por isso que Jesus fala amar o próximo a ti mesmo. É não querer fazer o outro a sua imagem e semelhança. E uma coisa, gente, que eu acho interessante... Eu complemento. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, gente. Aceitar Jesus é muito fácil. Mas viver com Jesus é difícil demais. Porque viver com Ele é fazer o que Ele fez. É seguir as pregações dele. Isso é muito difícil, gente. Aceitar é fácil. Qualquer um pode falar que aceitou. Agora eu quero viver. Ali no dia a dia, você viver seus atos, as suas ações condizentes com o que o Cristo pregava, o que o Cristo fez. É muito difícil, gente. Nem seus apóstolos não conseguiram fazer difícil. E ainda deitar à noite no travesseiro e pensar com essa vivência. Agradecer, abençoar todo mundo que aconteceu hoje. Meu desejo. Um dia chegaremos lá, se Deus quiser. Né? Porque agora nós estamos exercitando ainda, né? Tentando exercitar o bem, porque nós não fazemos o bem. Está lá no Homem de Bem, né? No capítulo, eu não lembro, o Homem de Bem, né? Está na caridade também, né? No Homem de Bem. O homem que é aquela pessoa que ele procura, né, vencer as suas más tendências. Né? E nós ainda não conseguimos fazer isso. Porque hoje a gente fala assim, graças a Deus, eu não faço mais o mal. Nós só falamos isso, nós não fazemos o mal, mas o bem tampouco fazemos, né? E
Tem uma patrimonial, aquela patrimonial, né, que nós começamos até a falar sobre ela. Não, vou falar da sexual. Que a gente pensa que a sexual é só pegou a força. Nada. Não. Beijinho roubado. Beijinho roubado. A passazinha de mão na brincadeira, né? Você colocar a mão onde não devia, sem o consentimento, né? Tudo isso é importunação sexual, né? Faz parte da importunação sexual, mesmo por brincadeirinha. Sim, o agressor te obrigar a fazer coisas que você não quer fazer. Na hora que você não quer fazer. Isso é Tudo violência, isso. Uma violência sexual. Tem uma que as mulheres não sabem, é proibir o anticonceptivo. Essa é a violência sexual. Também as mulheres não sabem disso. Sim, o Ser Perfeito está no capítulo 17, O Homem de Bem. Tá, gente? Quem quiser procurar, Dá uma olhadinha no Evangelho. Dá uma olhadinha no Evangelho, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a violência sexual. Quando o agressor obriga a vítima a manter ou participar de uma relação sexual não desejada. Acontece isso muito. A gente vê muito isso, esses homens que têm problemas. Sexolatria. Obriga a sua esposa a ter relações com outro parceiro, com outra parceira. Isso também é uma violação. Né? Com intimidação, intimida a mulher com coação, com uso de força e também considerada violência sexual. Embora muitas mulheres não saibam disso, o impedimento de usar métodos conceptivos quando a mulher também é causa de violência. Eu vejo muito isso. O homem quer filhos, né? Mas a mulher tem que respeitar, Jorge. Mesmo que a lei está lá, reprodução, mas o homem tem que respeitar. Há muitas mulheres também têm que respeitar o homem nessa parte. Né? Não, a lei de né? Você tem direito de ir e vir, você tem direito de querer ou não querer. É o que você falou, a questão do respeito. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Cada um é uma individualidade. Então, muitas vezes, aquilo que para que eu gosto, a minha parceira não gosta. Então, tem que respeitar. Por que eu tenho que obrigá-la a fazer uma coisa que ela não gosta? A mesma coisa. Se a minha parceira gosta de uma determinada coisa que eu não gosto, ela tem que também, assim como eu tenho que respeitar, ela tem que respeitar também. Né? Eu não sou obrigado a fazer o que ela quer, como ela não é obrigada a fazer o que eu quero. Então, o respeito é a base de tudo. Né? Tudo, tá? E eu acho bom hoje a lei, né, trazer isso aí de uma maneira clara, né? Porque as pessoas antigamente achavam que a violência sexual era só estupro. Não, e agora olha a quantidade de coisas que eles trouxeram hoje. Isso é bom, libertador para a mulher. Para a mulher, quando ela sofrer um ataque desse, vamos dizer assim, né? Um desrespeito desse, ela sabe que até uma lei que ela pode recorrer. Quer ver uma também que todo mundo acha que antigamente a gente ouvia muito, eu passei por isso, muitas mulheres passaram, você andar na rua, a pessoa começar a assoviar e falar um monte de coisa. Nessa hora, minhas irmãs, pode chamar a polícia, porque na hora são detidos mesmo. Não pode mais. Que os outros reclamam disso, porque agora eu posso nem olhar para a mulher. Pode, mas com respeito. Com respeito. O corpo é dela. Né, com respeito. Não do jeito que eles fazem. Muitas vezes os homens olham como se a mulher fosse... A mulher também faz isso. Tem muitos que fazem despindo a mulher, né? Que é uma agressão, né, visual que eles fazem. Né? Dentro do ônibus, te amassando, sabe? É difícil. Como diz, eu vi um rapaz lá, mas agora eu não posso nem encostar. Pode, mas não com insistência, passando. Você pode passar e pedir desculpa, não, desculpa, passou. Mas tem uns que vai e volta, né, 200 vezes no mesmo lugar ali, que a mulher está, é uma violência. Interessante isso que você fala, que uma vez nós fomos acampar uma vez. Eu tenho um amigo meu que ele é muito bonito. E a mulher grávida, com o marido do lado, a gente está passando num lugar, umas pedras, gente, ela se jogou no meu amigo, para cair em cima dele. Ela se jogou com o marido, a mulher grávida. Aí meu amigo, muito sem graça, né, segurou ela para poder ter coisa. Aí
Passei, eu falei, gente, como é que pode? Então, quer dizer, a coisa não é só do homem, não, gente, parte da mulher também. Sim, As coisas partem da mulher também. E isso também, eu acho que se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito. sim. Eu acho também que a gente. E eu até queria falar também de. Queria falar também da criança, Jorge. A gente podia falar um pouquinho. Que muitas. Na família, né? O que é a violência familiar? É uma família, né? Tudo dentro da família. A violência também com as crianças. Tem uma que eu não sabia que existia. Ó, pra você ver, eu não sabia que existia, mas existe. Existe a violência do bebê. Como é que fala? Balançar o Fica bebê. balançando o Tem um bebê. nome, tem um nome. Você já viu quando a pessoa parece com raiva, você balança a criança assim? É violência do balançar, eu acho que chama. Bebê Mas é uma balançado. agressão, isso é bater, como se fosse bater. Sim, mas tem um nome, tá lá, né, também. De balançar a criança, assim, de balançar. E os médicos sabem quando acontece isso. Você pode quebrar a clavícula da criança. Você pode quebrar os bracinhos, você pode atrapalhar mentalmente, você pode causar danos mental na criança. Pois é, se a gente não suporta um choro de uma criança e faz isso, imagina as outras questões da vida. Vai cair, Sim. vai cair no buraco. Meus amigos, eu vou falar uma coisa com vocês com toda sinceridade. Eu, Jorge, eu não posso ficar perto de criança chorando, eu não consigo. Você quer me tirar do sério, me tirar da coisa. É uma criança fazendo pirraça, aquela criança gritando e chorando. Gente, eu tenho que sair de perto, que eu não consigo. Me incomoda ao extremo. Não sei por que falar pra vocês, mas eu saio de perto, eu não aguento. Criança chorando, fazendo pirraça, gritando. Pode ter certeza, se eu estiver naquele ambiente, eu tô louco pra sair dali, porque eu não suporto aquele barulho. É impressionante. Pois é, mas e o bebê, né? O bebê que tá ali. Agora eu vou. Porque eu não suporto, eu vou agredir a criança? Nunca, eu saio de perto. Sim. Eu saio de perto. Sacudir o bebê. Né? Agora Sacode o bebê, você tem o nome do bebê balançado, bebê balança. Eu não lembro não, mas é um negócio assim mesmo. Balança. Bebê sacudido, um negócio assim. E tem também que muitos pais fazem com as crianças, principalmente os pais. O pai. É de fazer a criança psicologicamente mentir. Isso é agressão também, sabia? De mentir, principalmente quando ele está separado. De manipular a criança também é uma violência contra a criança. De usar a criança para atingir a mãe é violência. É muito triste isso, né? Aí leva a criança até a depressão. Muitas crianças até suicidam, Jorge, por causa desse tipo de violência, sabe? De violência. Gente, é a síndrome do bebê sacudido. Desculpa, eu não lembrava. Do bebê sacudido. Essa é a síndrome do bebê sacudido que muita gente não sabe, mas isso é uma violência muito triste para uma criança também. Principalmente, quer ver outra violência também que eu vejo muito dos pais separados? Obrigar a criança, falar mal do pai. Obrigar a criança a mentir, falar mal, sempre falando mal do pai, sabe? Que o Jorge não. Seu pai não presta, seu pai não vale nada. Seu pai não vale nada. Seu pai te largou a gente. Seu pai largou a gente. Usar a criança para isso, sabe? Criando jovens com problemas psicológicos. E afastando o pai também. O pai começa a sentir, começa a ficar triste, né? E começa também, às vezes, ficar até mais violento. Mais violento. Mas o que é isso, gente? A falta de diálogo são os casamentos mal acabados, vamos dizer assim, né? Porque se tivesse, gente, não deu certo, vamos sentar, vamos conversar, olha, você segue sua vida, eu vou seguir a minha, né? Vamos ajudar o outro. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar a entender que não é seu marido, não é sua esposa. Né? Nós estamos nessa encarnação, maridos, estamos nessa encarnação, esposa, estamos nessa encarnação, filhos. O que nós temos que fazer é entender isso, entender esse mecanismo, né, que Deus nos deu, que Ele criou, para que nós consigamos chegar, né, numa família universal, que é o mais importante, né? Que é uma família universal, que é essa que vai nos guiar para o resto da nossa vida, que nós somos seres imortais, é isso que nós temos que entender.
Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, um bate-papo muito gostoso, um assunto muito bom. Queria agradecer a Ana a Jorge, participação. eu agradeço pelo convite. Agradeço ao Reinaldo também pela sua participação. Eu que agradeço. Jesus inspire e abençoe a todos. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas aqui na nossa Rádio Boa Nova. Peço a você, caro ouvinte, que gosta do nosso programa, nos ajude na divulgação da doutrina colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Uma boa noite a todos. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.